Bom dia, pessoal. Hoje a gente está fechando aqui essa última aula da unidade com o capítulo que ficou pendente e a gente encerra aqui nossas aulas gravadas, aulas no Zoom, aulas na live, enfim. Na parte de filosofia a gente vai estar vendo aqui a morte, né, que é o tema do seu material, certo? E a gente vai fechando aqui a partir de agora. Então, como é um tema simples, a gente vai abordando rápido, só para a gente compreender o conteúdo. Esse conteúdo destaque também. E eu passarei logo em seguida, já destacarei as páginas anteriores, que vocês já notaram, e a gente vai seguindo o barco, ok? Primeiro fator importante, o que é que a gente vai aprender então? Primeira coisa, de onde viemos? Para onde vamos? O que estamos fazendo aqui? Qual é a essência da vida? Por que temos que morrer? Qual a causa dos sofrimentos? Tudo acaba com a morte? Ser ou não ser? Percebe que aqui eu tenho logo no primeiro slide uma série de perguntas que muitas vezes a gente não tem resposta. Simplesmente a gente fica à mercê do sofrimento, da tristeza e da solidão. Você percebe que a gente está muito bem com a vida, mas nunca estamos prontos para a morte? Então, esses são questionamentos que ao longo do contexto que a gente está vivendo ultimamente, a gente tem percebido que a morte ela tem sido banalizada, tá? E isso tem sido um pouco ridículo, por quê? Gente, se você parar para fazer uma análise, as pessoas, por exemplo, cara, fulano tal sofreu um acidente de moto e tá ali agonizando na pista. As pessoas não estão preocupadas em socorrê-la. As pessoas estão preocupadas em fazer um vídeo, a pessoa agonizando, e mandar para várias outras pessoas na rede social. Enfim, qual o sentido da morte hoje? A morte se banalizou? Ou a morte se banalizou apenas na vida do outro? E na minha vida? Como funciona? Então, assim, é legal, eu vejo ultimamente, vocês devem ter observado e observar isso também, é legal que eu envie a foto do morto, de alguém que está morrendo para o outro, ou que morreu, ou sei lá, e a gente ainda faz isso, mande para mim, né? Você tem a foto dele morto, e ainda faz o seguinte, se possível, manda a foto aí da bala onde acertou na testa para eu ver onde foi. Gente, chega a ser ridículo, né? Você tem um sentimento, uma ideia de morte que é banalizada. Você não tem uma preocupação com o outro, né? Então, o conceito de morte, a gente vai aprender os dois conceitos. A gente vai aprender o conceito de vida, para ter uma ideia, de vida e o conceito de morte. O conceito de vida diz o seguinte: é o conjunto de fenômenos de toda espécie, particularmente de nutrição e reprodução, que, para os seres que têm grau elevado de organização, estão o nascimento, a produção e até a morte. Então, na tradução biológica, vida seria o período em que eu nasço, cresço, reproduzo e chego aqui, e chego na morte. Mas o que seria a morte? A morte ela vem do latim mortem, né? E na verdade é a cessação, ou a manifestação, ou a extinção das atividades vitais. O que são atividades vitais? Batimentos cardíacos, o cérebro funcionando, o crescimento, assimilação, reprodução, domínio vegetativo, isso que eu estou falando aqui agora com vocês falando, apetites sensoriais, tá? No âmbito do pensamento ou da doutrina espírita, o entendimento de morte ele vai um pouco mais além, né? Na verdade, a ideia de morte para a doutrina espírita é o despreendimento total do corpo físico, ou seja, é um momento em que a alma, né, sai do corpo, é uma ruptura entre corpo e espírito, né? O que anima, na verdade, o nosso corpo, né? E o que que isso, na verdade, caracterizaria a morte? É como se eu tivesse, por exemplo, mostra muito nos filmes, né? Quando, nos desenhos animados, quando alguém morre, né? Que sai aquela névoa, né? Em formato de humano do corpo. Naquele momento ali seria a morte, né? A morte do corpo, porque o espírito, a alma, ela vai para algum lugar. Eu tenho aqui também os aspectos de morte, as explicações de morte desde a antiguidade. E na antiguidade, primeiro ano, eu tenho o seguinte: prevalecia a ideia de familiaridade, né? Se tinha aqui, né? Uma ideia natural. E aí Sócrates, por exemplo, ele vai dizer o seguinte,
que nada mais era do que a preparação para a morte. Ele vai ensinar que a vida era nada mais, nada menos do que a preparação para a morte. Ou seja, eu já nascia me preparando para a morte. E o tempo todo, hoje, se você fizer uma análise, ninguém, na verdade nós hoje, no mundo ocidental, não estamos preocupados com a morte. Na verdade, nós não queremos nem saber, não queremos nem falar. Por isso que quando acontece alguma coisa na nossa vida, a gente sofre muito, né? Porque a gente não está preparado para a morte. A gente não pensa nela, a gente não, na verdade não quer nem pensar. Nas sociedades tribais, né, o problema da morte não existia, porque o indivíduo tinha um peso, um peso em relação à preocupação com a morte. Então ele trabalhava praticamente o tempo inteiro para sustentar a tribo e não para estar focado nisso, né? Então havia uma situação nessa linha de pensamento. Então, diante desse raciocínio, a pessoa, quando deixar de viver, fazia parte de outro grupo, né? a chamada a Sociedade dos Mortos ou dos Mortais. Né? E isso impossibilitava de se comunicar com os vivos. Já na Idade Média, a ideia de morte, observe que eu estou falando com vocês, cada período da história e a evolução de cada explicação para a morte. Na Idade Média, pessoal, devido à religião, e aí que religião está influenciando na Idade Média? Vocês viram comigo na aula de história que é a religião católica no feudalismo. Então o que acontece aqui, pessoal? Acontece o seguinte, que na Idade Média essa população aqui era educada no sentido de aceitar a morte como um destino sem saída, né? Ou seja, você ia morrer de fato. Então havia uma noção do que a morte era certa. A gente hoje tem a morte como certa, mas a gente não aceita, não há uma preparação para isso. Dentro desse contexto, a gente já esperava-se a passagem dessa vida para outra, já se esperava. Então, quando acontecia, não era novidade, havia essa explicação, essa preparação, tá? Então, o que acontece definitivamente? Esse período ele vai caracterizar pelo sentimento de respeito ao morto. A ideia de respeitar o morto aqui vai ser algo semelhante à vida. Assim como respeitava a vida, também respeitava o morto. Isso diante da cerimônia religiosa, no luto, né? Nas visitas ao cemitério. Professor, mas isso hoje existe. Existe. Você percebe que há uma dificuldade muito grande de aceitação. E talvez não aceite nunca, nós do mundo ocidental. Se você for, por exemplo, japoneses e chineses, tem muito essa preparação nos dias de hoje. Então, quando olha a explicação aqui, ó, como as pessoas morriam em casa lá na Idade Média, as crianças podiam passar, brincar ao lado do caixão ali, né? E isso ia, na verdade, tornando-se um hábito comum, né? Hoje a gente tem os velatórios e saiu muito de casa o velório, né? Mas no passado também era isso. Os nossos avós, né? Ficava o caixão ali na sala e ainda existe, hein? Mas a maioria ainda já vai para os relatórios. Já na Idade Moderna, a ideia de morte ela passa a ter uma noção mais explicativa, mais científica, né? E logo depois da Revolução Industrial, a morte ela passa a ser proibida. Professor, como assim a morte passa a ser proibida? Porque na verdade as pessoas estavam mais preocupadas em trabalhar e não morrer, né? Então assim, pô, eu não posso morrer porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que juntar dinheiro, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que fazer aquilo. Então não posso morrer. Então só isso acarretava uma série de dificuldades que acabava prejudicando, por exemplo, o entendimento sobre a morte. Então a gente tinha certeza que iria durar muito tempo, né? Até porque você precisava ter sucesso na vida e para isso você tinha que viver mais. Então isso passou a ser uma preocupação da medicina, né? Por isso que a medicina vai avançar, né, após a Revolução Industrial, né? Por quê? Porque as pessoas precisavam trabalhar mais. Então, se todos começassem a morrer, a gente ia ter uma sociedade dos mortos, como na Idade Média. Então, a partir de aqui agora, essa visão de que as pessoas precisavam viver mais faz com que a medicina ela se destaque nesse contexto aqui para
que as pessoas tivessem a vida mais longa, né? Então, isso aqui, ó, em relação ao morto, depois que era falecido, era enviado para um necrotério, né? Como ainda hoje acontece. E isso muito longe das crianças, você não tinha muito acesso, né? Então, se você parar para analisar hoje, acontece muito isso, as pessoas tiram os filhos de casa para não ver o velório ou coisa parecida. Isso acaba trazendo uma certa dificuldade de familiarização com o tema e a pessoa cresce um pouco meio traumatizada quando ocorre uma ação, tipo uma morte na família ou coisa parecida. Outra explicação que se dava é que quando o indivíduo falecia, aqui na Idade Moderna, ele teria um descanso duradouro e eterno no Jardim do Éden, ou seja, estaria num local bom, né? Aquela ideia que a gente tem hoje de céu e inferno. Ninguém disse que você morreu foi pro inferno. Já viu alguém dizer na sua família, pai João Moeta foi pro inferno? Não. Só disse que ele está num bom lugar, não é assim? Por mais que ele seja o cara mais ruim do mundo, o cara mais matador, rancobucho, de faca, miséria, né? Não, ele está no céu, em nome de Jesus, não é assim? Então, você nunca diz. Mas quem vai julgar isso vai ser Deus, certo? Então essa ideia de sofisticar, e aí passa também nesse contexto aqui, embelezar o cadáver, né? Botar roupas mais bonitas, até paletó, né? Enfim, é a partir daqui que começa tudo isso. Outra situação relevante a partir de agora, que a gente vai começar a observar, é esse caráter que a vida tem de ocupar, de viver, de traduzir a importância de viver de fato. Então, viver é ocupar-se, viver é fazer e viver é praticar. Por isso que a vida ela tem um papel muito grande na transformação do nosso cotidiano. Por isso que viver intensamente cada minuto dos nossos dias é muito importante para compreendermos tudo que está à nossa volta, valorizar quem está do nosso lado, coisa que a gente não faz. A gente faz isso depois que morre, né? Ah, eu amava tanto, ah, era tudo que eu tinha. Mas enquanto vida você não dava muita bola, né? Então isso seria o papel da vida aqui, tá? A gente está muito preocupado com a ideia de futuro, né? E esquece, na verdade, o presente. Isso acaba, por exemplo, dificultando o nosso relacionamento, né? Não, eu tenho que fazer isso porque futuramente eu tenho que ser assim, eu tenho que fazer... Enfim, e de repente você vai embora daqui a meia hora, né? Então tudo ficou pelo caminho. A ideia de não indiferença em relação à morte, né? Essa ideia de não indiferença é o fato de a gente não ter muita oportunidade, né? Por exemplo, nem todo mundo vai saber optar, não, eu quero morrer, eu quero viver. Isso não tem, você não tem essa opção. O animal, por exemplo, uma pedra ou coisa parecida, eles são diferentes, eles não têm noção de morte, de vida, então tá aqui agora, morre, enfim, né? A gente não. A gente vai viver a vida e vai ter essa certeza da morte, por mais que ainda não queremos colocá-la em prática. Então, a vida é algo interessante para a gente, né, como ser humano, e a ideia de existir e consistir vivendo naquilo vai ser muito importante. O tempo aqui para a gente que estamos na vida também vai ser um destaque. Né? Por quê, professor? Porque o tempo é importante. Porque é ele que marca a nossa visão cronológica e a nossa visão psicológica. Essas duas orientações psicológicas e cronológicas, elas marcam a nossa vida, elas orientam a nossa vida constantemente. Então, em se tratando de vida, temos que considerar esses dois tempos, o tempo cronológico e o tempo psicológico, certo? Por que isso é importante? Porque a gente vai pensando tanto no que eu estou vivendo, né, como no que eu vou viver, porém nunca esquecendo do presente. O grande problema do pensar no futuro é que a gente esquece, a gente vive o presente, a gente vive pensando para as coisas para o futuro e esquecendo de viver o presente. Esse é o problema em relação à morte. Alguns aspectos importantes em relação à morte, né? E aqui eu destaco o seguinte para vocês, vejam só. A influência da religião vai ser um papel muito importante em relação à morte, tá?
E por que vai ser muito importante, professor? Porque elas têm ajudado a amaciar o sofrimento, elas têm ajudado a entender mais o sofrimento. E no caso do catolicismo, por exemplo, a imagem que quem tem do fogo, a ideia de fogo, né? A gente pensa lá, pô, inferno, né? Se te mostrar um céu com um monte de jardins, você irá compreender um paraíso, coisa parecida. Já nas doutrinas orientais, com espiritismo ou coisa parecida, há um pensamento que o espírito volta ao corpo de um animal, né? Por isso a ideia de cuidar bastante do que você faz, né? Praticar o bem ou coisa parecida. E algumas questões que se destacam em relação às abordagens sobre a religião é o seguinte: tudo vai terminar em morte. Há um imenso desconhecido sobre a questão da morte. Ninguém nunca voltou para dizer como é, né? Então a gente nunca vai saber. Há um excesso de preparação para o deslance, que é o você separar, né, da vida e morte. Dúvidas sobre essa imortalidade, né? Como é que é a sua vida lá após a morte. E uma ilusão de que somos indispensáveis à família, ou seja, há uma ilusão de que eu sou tudo para minha família, eu sou tudo para o meu filho, eu sou tudo para minha mãe é tudo para mim, se minha mãe morrer também. E não é bem isso que acontece. Ao longo do caminho, sua mãe morre, seu pai morre, você fica aqui e você continua a vida depois de um bom tempo. Então, assim, essa é a ideia que a gente está discutindo aqui. Binômio vida e morte, né? Nesse binômio vida e morte, pessoal, perdão, que tô gravando a aula agora pela manhã para ajudar vocês. No sentido físico, seria o corpo desaparecer, ter um corpo e ele desaparecer com o corpo, ou seja, você tem um corpo, você morreu, leva ao cemitério, depois você não vai ver, não vai ver mais ele, e quando você for procurar, você só vai ver o osso depois. No sentido psicológico, com a idade, a vida morre, uma fase nasce outra, por exemplo. A cada idade que eu vou tendo, tipo, criança, da bebê, né, vai nascendo várias idades psicológicas. Adolescente, jovem, idoso, né? E você vai percebendo que as pessoas vão mudando psicologicamente. Essa é a ideia. No sentido filosófico, é pensar criticamente em estar vivo, né? E pensar de algum momento em estar morto. Então, enquanto filosofia, a gente pensa dessa forma. No sentido religioso, é a noção de vida eterna, morrer para nascer de novo. Ou seja, quando é que eu vou nascer de novo? Com a vinda de Jesus no julgamento. Temor da morte. Allan Kardec, que é um espírita, ele escreve no seu livro O Céu e o Inferno e vai tratar justamente dessa questão da morte. Ele diz o seguinte: diz-nos, o temor da morte decorre da noção insuficiente da vida, ou seja, como eu não conheço a vida, a gente acha que conhece, eu também tenho medo da morte. Isso tem causado ou causa nos indivíduos uma certa dificuldade, por exemplo, de compreender a morte, segundo Allan Kardec. Segundo seu ponto de vista, o espírita não teme a morte, porque a vida deixa de ser uma hipótese para ser realidade. Isso vai ser relevante por quê, professor? Porque eu passo, a partir desse contexto, que eu tenho entendimento do espiritismo, o entendimento sobre a morte. Logo, eu melhoro a minha compreensão sobre a vida, ou vice-versa. Então, a gente vai continuar individualizando o sujeito de progresso e se a gente pensar como humanos comuns, né, segundo a Kardec, a gente nunca vai entender esse pensamento da morte. Aí tem também aqui o niilismo e o panteísmo. No caso do niilismo, é a matéria sendo a única fonte do ser e a morte é considerada o fim de tudo. E no panteísmo, o espírito, ao encarnar, é extraído do universo e individualiza em cada um durante a volta. No caso, o niilismo é a matéria, a morte em si, né? E o panteísmo é o retorno dessa alma no corpo, né? É por isso que há uma preparação com o espiritismo, para causa de retorno, da encarnação de novo. Isso seria o panteísmo. O panteísmo seria a encarnação. Eu tenho também aqui
o dogmatismo religioso, e esse dogmatismo religioso, para esse, a alma, independente da matéria, é criada por ocasião do nascimento do ser e sobrevive e conserva a individualidade após a morte. Ou seja, a morte já está determinada. É o que prega, por exemplo, o dogmatismo religioso. É que não importa qual, se é católico, evangélico, enfim. Os que morreram no pecado irão para o fogo eterno. Os justos para o céu gozar delícias do paraíso. Não é assim que é pregado no catolicismo, no protestantismo, coisa parecida. Isso seria dogmatismo religioso, certo? No espiritismo, pessoal, o espírito independente da matéria foi criado simples e ignorante. Independe, tá? Todos partem do mesmo ponto, sujeito a ele progresso. Eu nasço, cresço, reproduzo e morro, o espírito também. Aqueles que praticam o bem evoluem mais rapidamente. Há uma evolução, né, para a legião dos anjos, ou arcanjos ou querubins. Os que praticam o mal vão receber novas oportunidades de melhoria através de inúmeras encarnações. Você vai reencarnando e tentando melhorar. Você vai encarnando em outros seres, ou, né, até você ter, por exemplo, a sua vida longe do fruto do pecado. Isso para Allan Kardec. O que é que a gente pode pensar aqui? Só um instante. Olha, vamos a gente fechar aqui. Então, não sejamos como espectadores de vitrine, né? Só observando. Observemos e tiremos nossas conclusões, que é muito importante. Quem sabe nós estamos agindo como se estivéssemos mortos diante da abertura espiritual. Às vezes a gente já está vivo, mas já estamos agindo como um morto, né? Segundo Allan Kardec. Tá? Essa aqui, pessoal, é a biografia consultada por ele, né? E a gente encerra aqui nossa aula sobre a morte. Espero que tenha sido claro para a compreensão de vocês. E até a próxima quinta-feira.